E aí, pessoal, vamos para o nosso último vídeo dessa nossa série, certo? Então, o objetivo desse vídeo agora é justamente finalizar o nosso deploy e conseguir publicar corretamente a nossa biblioteca. Então, vamos lá, né? Então, seguindo ali a documentação, né? A gente já fez a maior parte das coisas, mas vamos seguir aqui novamente só para a gente rever ali, né? Então, a gente clica aqui em Publish, basicamente. Aí segue esses passos aqui que ele fala, né? Criação de conta, e etc, etc. Criação do namespace, publicação. Então, a gente clica aqui nessa documentação que ele também informa. Então, enfim, tem bastante coisa na documentação, tá? Mas tem muita coisa que dá para pular. Então, cara, foi muito complexo para mim chegar tipo, até o final e conseguir de fato publicar com sucesso, porque tem muitas etapas que ele comenta ali que é mais tipo como se fosse um if, né? Ou você vai por esse caminho, ou você vai por esse. Só que isso não fica muito claro. Então, eu findei tropeçando muito, né? Quando eu estava no processo de aprender ali como que faz. Mas beleza, então aqui a gente vai falar que a gente quer usar o Maven. Veja que eu já abri 3 documentação, tá? E aqui é o nosso cara, né? Digamos assim. Então a gente já fez a maioria dessas etapas aqui. Então a gente conseguiu fazer a configuração ali dos nossos das nossas configurações que ele requer, né? Que a gente faça e da nossa credencial. E aí a gente o que ficou faltando foi justamente a gente conseguir fazer a assinatura dos nossos arquivos para ele aceitar o nosso deploy, né? Então a gente nessa letra miudinha aqui, ó, a gente vai conseguir ver esse camarada aqui, ó, e os GPG Signature Files. Então basicamente é outra documentação que a gente vai entrar. A gente entrando aqui, ele vai é só fazer o que ele pede. Basicamente ele fala para você adicionar esse componente aqui, que é um plugin que ele vai basicamente fazer a assinatura dos teus arquivos automaticamente, tá? Então já adicionei ele aqui, ó. Então é basicamente copiar ali e colar aqui no teu ponto, tá? Basicamente isso, nada além disso. E ele comenta aqui também que a gente precisa fazer a configuração do profile, né? Do qual que é a chave que a gente vai usar para assinar esses arquivos, justamente porque a gente pode ter várias chaves na nossa máquina, né? Aqui ele considera que ele vai ter só uma, tá? Basicamente. Mas aí eu copiei essa configuração aqui e aí eu dei uma pesquisada, né? Não sei se ele comenta aqui no final também, mas eu findei pesquisando ali mesmo, com base em pesquisas. Eu cheguei na conclusão que eu precisava colocar esses camaradas aqui, ó. Então a gente adiciona a propriedade, o profile que ele pede, né? Então aqui, lá no nosso ponto .m2, então no teu PC, né? No barra ponto .m2, aliás, no barra não, né? Nos arquivos do teu usuário, ponto .m2, daí tu vai ter um arquivo lá chamado settings, né? Que é o que tu criou. E aí a gente vai adicionar essa nova configuração aqui, que é esse profiles. Então a gente vai configurar o profile do central aqui. E basicamente a gente vai configurar algumas propriedades nesse perfil, né? E aí quais são essas propriedades? E a gente coloca GPG Home D, GPG Keyname, o executável e a senha, tá? Então basicamente aqui você vai colocar o home, se for Linux, né? Se for Windows é legal dar uma pesquisada, que eu não sei como eu não lembro, pelo menos alguma vez eu já soube como era ali a estrutura de parte ali do Windows, mas eu não lembro mais como é. Então, se estiver usando o Windows aí, você dá uma pesquisada. Mas basicamente é para a gente colocar aqui onde que fica a nossa configuração do nosso GPG, tá? Que é o GNU PG, né? Basicamente. Aí o meu tá aqui, então eu coloquei ele. Aqui você vai colocar sua chave lá, aquela chave pública, né? Que a gente gerou do GPG, basicamente. Aí aqui o executável é o GPG mesmo, né? E aqui é a senha. De fato, você tem que colocar a senha, tá? Se você quiser, você pode colocar uma variável de ambiente, aí você coloca do jeito que está aqui. Acredito que vai dar certo. Só que aí depende de você, né? Eu coloco o meu direto mesmo, enfim. Mas é interessante que isso aí esteja num lugar seguro, né? E o ponto M2 talvez não seja tão seguro assim, de repente, se alguém tiver acesso ao seu computador. Mas se não tiver também, não tem problema, né? A gente já tem várias camadas de segurança, acredito eu. Beleza, então adicionamos esse profile, certo? Basicamente, adicionamos o nosso plugin, que é o de assinar. Então a gente já tem tudo pronto, a gente só precisa dar o MVN deploy e é isso, tá? Mas aí só para mostrar para vocês, ó, depois que ele comenta aqui sobre o profile e tudo mais, aí ele vai falar outras coisas aqui. Eu não parei para ler, tá? Realmente porque eu vi que não era necessário, mas basicamente ele vai comentar. Eu acho que acredito que a forma
legada de fazer, né, que é usando o OSSRH. Então, tipo assim, se você for começar a ler a documentação, talvez você se perda também, tá? Enfim, eu acredito que uma documentação precisa também ter a forma legada de fazer, mas eu não fiquei muito, não achei muito interessante a forma que eles colocaram, tá? Eu acho que deveria ter uma divisão melhor de, pô, o que é legado e o que não é. Mas, enfim, talvez eu esteja até equivocado e essa parte aqui nem seja aí o que eu tô falando, mas enfim, é o que eu tô entendendo pelo que eu li ali, basicamente. Mas show de bola, vamos ao que é importante, né? O que eu fiz até aqui já é suficiente para você conseguir publicar, então não precisa necessariamente também ler a documentação se você não quiser. Mas aí, se de repente você precisar acessar outros recursos que essa publicação exige, aí é interessante ler a documentação. Um exemplo é, por exemplo, se você não quiser fazer a publicação via o próprio Maven, né? Então, eu estou fazendo via Maven, então tudo que a gente fez aqui é via Maven. Então, se você quiser fazer o upload dos arquivos, de repente, vai ser uma forma diferente de fazer. E aí tem que pesquisar mesmo. Mas chega de conversa, vamos lá dar o nosso MVN deploy, né? Basicamente, MVN deploy e ver acontecendo, né? E não aconteceu. E aí a gente vai tentar entender por que que não aconteceu. Hum. Ah, tá. Eu preciso acessar a pasta, né? Eu não tenho nenhum Maven aqui. Aí tem que ter um probleminha desse, né? CD. Faz super sentido isso aqui. Ele não aceitou o comando porque de fato não tem um POM à disposição. Então, mvn deploy, que agora sim eu estou dentro do MyLibrary, né? Certo? Aí o que, que ele vai gerar aqui, tá? Ele vai gerar algumas coisas que a gente vai ver ali. Aí vai pedir minha senha aqui da chave, né? Basicamente. Então ele já pede automaticamente, tá? Veja que ele já detecta ali qual que é a configuração do GPG que a gente colocou lá na property. E já automaticamente já pega a chave e já usa ela ali, só pede a senha. Então não deu erro dessa vez, deu tudo certo. Então realmente, aí ele fala, ó, para finalizar a publicação, visite esse link. Aí a gente já vai lá, só vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Aqui no Central Staging, ele gera alguns arquivos para a gente, tá vendo? Então, ó, ele gera o POM, e aí antes ele só estava gerando esse MD5, esse SHA-1, o SHA-256 e aí o SHA-512. Só que agora ele está gerando esse ponto .ascii. Esse ponto .ascii é exatamente o arquivo assinado, tá? Basicamente isso. Então, é legal a gente também ver isso aqui. Basicamente, tá? Para fazer pelo upload, mas eu não sei, eu não cheguei a testar se ele já faz sem fazer o deploy, mas basicamente é pegar esses arquivos aqui, colocar num arquivo JAR, ou zip, se não me engano, e subir, tá? Basicamente isso. Acho que é um zip mesmo. Mas vamos lá. E ele pede pra gente entrar aqui, ó. Se a gente deixar o link lá, ele vai bater direto nesse deployments aqui, basicamente. E aí a gente vai ver que agora está validado, tá vendo? Então, cara, tudo funcionou perfeitamente. Então eu já tenho 3 aqui publicada. Mas aqui agora libera o botãozinho para mim publicar. Eu não vou fazer a publicação, né? Porque só estou fazendo para testar. Mas daqui em diante não tem problema nenhum mais, tá? Uma coisa que eu vi, que eu não sei porquê, mas acredito que é porque ele deve fazer alguma validação de arquivo, alguma coisa assim de dependência, não sei. Deve varrer, né? Várias coisas. Mas ele, quando eu clico em publicar, ele demora cerca de 15 minutos para ele de fato fazer a publicação, tá? Então, aí depois que você publica, fica mais interessante, né? Deixa eu dar um drop aqui para eu mostrar para vocês, por exemplo, esse que eu já publiquei ali, né? E por que que é interessante a gente. Acho que eu tenho que colocar na busca aqui, br.com.senioritymeter. Beleza, essa aqui é uma biblioteca que eu tenho, né? Então, basicamente, quando a gente publica e a gente coloca o ponto todo certinho, só quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Que ele coloca tudo detalhadamente, tá vendo? Então, aqui é quando eu publiquei, a licença que a gente adiciona lá. Ele adiciona aqui também o nosso namespace. Aqui ele adiciona o URL do projeto, então quando você clica aqui, ele vai direto para o GitHub. Mesma coisa aqui no Source, né? E aqui os colaboradores, que é basicamente aquela aba de desenvolvedores. Aí esse aqui foi o exemplo que eu publiquei, né? No caso. Mas enfim, né, cara? Isso aqui, inclusive, esse aqui é um projeto que eu publiquei e ele tem JAR, tá? Esse aqui ele tem JAR, então só a título de exemplo aí que de fato com o JAR também funciona, tá? Não precisa necessariamente, aliás, com um código source, né? Com os códigos já no próprio projeto já funciona também. Então é isso aí, galera. Eu acredito que é,
enfim, foi um pouco difícil para mim, mas consegui, né, fazer essa publicação. Foi difícil, mas no sentido que eu não estava encontrando as coisas fáceis, né? Tipo, estava procurando na internet e a maioria dos conteúdos que tem são mais conteúdos direcionados à publicação usando o OSS RH, basicamente. Então, eu não consegui, eu findei não conseguindo por aquele método, e aí, fuçando aqui a própria plataforma, tem um outro site ali, que é do Nexus, eu acho, e aí eu também tentei por esse do Nexus também, mas não consegui obter êxito, lá é pago, inclusive, né, tem lá os 14 dias de gratuidade, mas deve ter seus benefícios, tá? Mas eu curti aqui para o meu objetivo, que é de fato publicar uma lib e deixar ela gratuita para a comunidade, para mim já está suficiente. Então, acredito que se você quiser uma coisa mais privada, assim, então acho que o Nexo deve ser a melhor opção, mas por enquanto, para mim, está servindo muito esse repositório aqui, tá? Mas é isso aí. Finalizamos aqui e ficamos aí no aguardo das próximas aventuras, né? Valeu, pessoal.